Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente que está começando Palavra do Cardeal, agradeço você, agradeço a audiência, o carinho que você tem toda semana conosco aqui na Rede Vida, participando conosco desse encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom dia a vocês todos. Bom dia à sua família. Bom dia aos doentes que nos acompanham. Sim. Bom dia aos padres que nos acompanham nesse encontro. Tenham todos um bom domingo, segundo domingo da Quaresma. Isso aí, olha, nesse segundo domingo da Quaresma, a gente começa já refletindo sobre o Evangelho. A gente comentou semana passada que é um caminho, um itinerário interessante. É um itinerário, né? Itinerário é um caminho, né? Que tem marcas no caminho, mostra etapas do caminho. Isso então, mesmo. A Quaresma é um caminho para a Páscoa que tem um itinerário catequético, evangelizador. O Evangelho hoje que a gente vai refletir é Mateus 17, 1 a 9. É a transfiguração. O seu rosto brilhou como o sol. A igreja traz para a gente esse momento. Sempre na Quaresma, segundo domingo da Quaresma, a igreja apresenta o Evangelho da transfiguração de Jesus no monte. A transfiguração tem tantos significados bonitos, mas por que ela está dentro do contexto da Quaresma? A liturgia vai falar disso, sobretudo na oração inicial da missa de hoje, e também no prefácio deste domingo. Jesus indo a Jerusalém. Jerusalém é o lugar do sofrimento, da paixão, da sua entrega ou, como diz São João, da sua glorificação. Jesus, no caminho de Jerusalém, passa por muitos sofrimentos e, sobretudo, o sofrimento da rejeição, da prisão, da condenação à morte. E os discípulos estavam com uma outra ideia a respeito de Jesus, que Jesus fosse a Jerusalém para arrebatar o trono de Davi, se tornar rei glorioso, tanto assim que ele já tinha distribuído os ministérios, as secretarias, os cargos públicos, estava tudo repartido entre os apóstolos já. E Jesus, porém, diz, não é para isso que eu vim. Estão todos enganados, disse Jesus. E Jesus, no caminho para a cruz, revela, porém, a sua luz. Revela aquilo que aos olhos dos apóstolos estava oculto, o brilho da sua divindade. Jesus, Filho de Deus, feito homem. Na sua condição humana, o brilho da divindade não aparecia, mas ele estava ali. E no Tabor, ele revelou o brilho da sua divindade para dar coragem aos apóstolos de enfrentarem o caminho da cruz, da rejeição, do sofrimento. E, sabe, vale a pena. Vale a pena mesmo passar por esse sofrimento todo. Por outro lado, tem mais um aspecto na transfiguração. A credibilidade de Jesus. Afinal, quem é Jesus? Então, da nuvem sai a voz de Deus, Pai, que diz, é meu filho amado. Ouçam o que ele diz. Então, é o Pai que põe a chancela da credibilidade sobre Jesus, para ninguém ter dúvida. Jesus, o Filho amado de Deus Pai. Ouvir Jesus. Ele tem toda a autoridade para falar, portanto, deve ser ouvido pelos homens. Ouvir a palavra, ouvir é a mesma razão, aliás, a raiz da palavra é mesmo de obedecer, né? Em latim, ob audire vem de obedecer, né? Ouvir é obedecer, né? E obedecer, né? Ouvir e acolher o que foi dito. É interessante. Sim, é verdade. Jesus é manifestado como o Filho amado a quem a humanidade deve ouvir e seguir. Obedecer, no fundo, é também seguir. Justamente. Dom Odilo, a gente vai falar sobre as práticas quaresmais, que eu acho importante a gente comentar sobre isso, porque a gente tem falado da vivência da Quaresma e, de repente, as práticas a gente esquece um pouco. A Quaresma é um chamado à conversão, mas existe também uma proposta para que essa conversão aconteça através do jejum, esmola e a oração, né? Sim, a Quaresma nos propõe 3 conjuntos, diria, de práticas, resumidas essas práticas nessas 3 palavras, o jejum, a esmola e a oração, que resumem as práticas que a Igreja recomenda para a Quaresma. O jejum
Naturalmente, diz jejum, Isso. né? Não diz que não é jejum. É jejum também, mas o jejum é renúncia, é sacrifício, é penitência. O jejum, de alguma forma, é a experiência da nossa fragilidade, da nossa limitação. Em outras palavras, humana. é da nossa condição de criaturas necessitadas. Isso mesmo. Que nós não somos autossuficientes. Precisamos de Deus, né? Aí, então, pelo jejum, nós reconhecemos que precisamos de Deus e tomamos os meios para buscar a Deus mais do que outra coisa, mais do que o alimento, mais do que os bens e assim por diante, que também, né, o Papa Francisco, recentemente, fez uma listinha de vários jejuns que seriam indicados para o tempo da Quaresma. O jejum da fala, não falar coisas à toa, o jejum da paciência, não perder logo a paciência, o jejum do ouvir, ouvir as pessoas, o jejum da misericórdia, da comiseração, isto é, de a gente não logo querer absorver para si toda a vantagem, mas ir ao encontro. Vários tipos desses jejuns, né, que o Papa recomenda, que são muito práticos e correspondem, no fundo, às obras de misericórdia. Sim, isso é relacionado. Obras de misericórdia espirituais, né? A esmola resume, portanto, toda a dimensão da caridade. Toda a dimensão da caridade, da prática, justamente, do nosso serviço ao próximo, de estarmos para o próximo, de superarmos o nosso egoísmo, de querer tudo só para nós, pensar só em nós. A esmola nos faz sair de nós ao encontro do outro, sobretudo do outro mais necessitado. A oração é a palavra que resume toda a nossa busca de Deus. A escuta de Deus, o encontrar-se, a buscar a Deus, ouvir Deus, falar com Deus, apresentar a Deus nossas situações, afinal, né, nossa miséria humana, buscar o socorro em Deus, pedir o perdão a Deus e assim por diante. Então, jejum, esmola, oração são 3 grandes conjuntos de práticas quaresmais, são os exercícios da Quaresma para nos purificar, nos aproximar de Deus e nos preparar para viver as alegrias da Páscoa. Essas práticas, elas me fazem acontecer de fato a conversão, ou seja, se voltar para Deus acontece justamente a partir dessas 3 práticas. Agora, as práticas de piedade, que eu acho interessante também a gente rever, a questão da via sacra, eu acho que de repente a gente perdeu um pouco. A via sacra é algo muito bonito que deve ser retomado com intensidade nas paróquias. Sem dúvida. A via sacra é uma prática de piedade que está voltada para a meditação da paixão de Nosso Senhor. E tantos grandes santos tiveram isso como uma parte central da sua mística, porque na paixão, de fato, acontece o ato maior, mais evidente da misericórdia de Deus para conosco. Tanto Deus amou o mundo que Ele entregou seu Filho único, entregou mandando vir ao mundo, mas entregou também aceitando que o seu Filho trilhasse o caminho da paixão para mostrar até que extremos Ele nos amava, que Deus nos ama. Então, a meditação da paixão, dos passos da paixão, é um itinerário místico de vida espiritual, de aproximação de Deus, de penitência, de arrependimento dos pecados. Enfim, é um exercício muito valioso. A igreja concede indulgência para quem faz. Concede indulgência para quem fizer com piedade e a via sacra. Claro, fazendo todos os outros requisitos, confissão, comunhão e tudo isso, né? Mas dúvida, concede indulgência, sim. A meditação da via sacra é um dos exercícios mais importantes, diria, da nossa vida espiritual, né? Fora isso, nós corremos o risco de perder essa dimensão extrema, humana, do mistério da encarnação, da redenção, do amor de Deus para conosco. E a gente corre o risco de virar a religião somente no oba-oba e esquecer do triunfo e esquecer da cruz, né? Exatamente. A cruz é a dimensão importante da nossa redenção. Não podemos esquecer isso. Terminou o tempo, olha. Próxima semana tem mais. Tem mais. Domingo que vem, convido para estar conosco mais uma vez, no 3º domingo da Quaresma, e a gente vai continuar a falar da Quaresma, de tantas outras coisas bonitas que esse tempo de preparação à Páscoa nos convida a viver e a realizar.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.